Por que não pecar? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Jó, hoje capítulo 35. Mas antes é necessário fazer aqui 3 pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E a nossa intenção com isso é fazer com que você venha ler a Bíblia toda, porque certamente isso será bom para você. O terceiro pedido que fazemos é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, e a nossa intenção é que de alguma forma os estudos venham a alcançar você. Então, na descrição desse estudo no YouTube, você vai poder conferir dias e horários ali dos estudos. Também ali na nossa página no Instagram, você vai poder conferir ali na agenda da semana os dias e horários dos estudos. Então participe, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento e isso vai melhorar certamente o seu relacionamento com o nosso Deus. Então, dito essas coisas, quero compartilhar com vocês hoje Jó capítulo 35, do versículo 1 até o versículo 8, que diz: Eliú prosseguiu: Você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta: que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe a você e aos seus amigos que estão com você: olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. E eu quero compartilhar aqui com vocês um trecho do livro Jó, introdução e comentário do Francis Andersen, da série Cultura Bíblica Vida Nova. E eu vou começar num trecho, saltar um outro trecho aqui para poder tirar daqui uma ideia para a gente prosseguir aí no nosso pensamento do estudo de hoje. Então diz assim o trecho do livro: o terceiro discurso de Eliú, capítulo 35, de 1 a 16. Esse discurso trata de 2 perguntas que estão ali do versículo 1 ao 3. Em 34:9, Jó, conforme Eliú, perguntou: de que me serviria ser justo? Eliú não tem uma compreensão suficientemente pessoal de Deus para acreditar que Deus pode deleitar-se num homem bom e magoar-se com o pecado. Como administrador imparcial da justiça, Jó 34, versículo 19, ele aplica a lei, Deus, ele no caso aqui Deus, aplica a lei a todos igualmente. Quando, pois, Eliú coloca na boca de Jó a pergunta inversa: o que perco ao pecar? Fica preso na sua própria armadilha. A resposta de Eliú é dada nos versículos 4 a 8. E depois ele continua num outro trecho aqui mais para baixo. Nada daquilo que o homem faz prejudica ou ajuda a Deus. Suas repercussões são sentidas somente entre seus semelhantes. Este pensamento é tão semelhante à posição que Eliú alega estar refutando, que deve haver algo de errado ou com o texto ou com as interpretações usuais.
Uma solução provável será achada fazendo-se uma conexão mais estreita entre o versículo 8 e os versículos 2 e 3, que ficaria da seguinte forma, então, versículo 8. A impiedade só afeta aos homens seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. E agora o versículo 2 e 3, que ele sugere fazer esse link. Você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Então, o autor aqui, o Francis Andersen, pede para a gente, então, fazer uma reflexão a partir, então, dessas perguntas com essa possível resposta. E quando a gente para meditar nos mandamentos, né? Então, quando a gente para pensar nos mandamentos, a gente vai entender exatamente isso aqui, essa fala aqui de Eliú, com essa pergunta e essas respostas, mas a partir de um viés de que o propósito de Deus é que a gente venha ser feliz. Eu já falei aqui, citei algumas vezes ali, Mateus, Sermão do Monte, Mateus capítulo 25 ali, a fala de Jesus, vinde benditos do meu Pai, quando eu tive fome, sede, não é assim? Então, o que eu quero fazer com o texto de hoje para propor algo para a gente? E algo que eu compartilho, inclusive, nos estudos. Porque se a gente ficar simplesmente com a fala, por exemplo, você pegar o 7º dos 10 mandamentos, não adulterarás. E aí, se eu ficar simplesmente com a fala de que eu não posso adulterar porque é pecado, isso fica um tanto vago para a gente. Então, se a gente parar para analisar o mandamento em si, a gente vai ver que o mandamento é bom, como diz Paulo lá em Romanos. O mandamento é bom, o mandamento é para o nosso próprio bem. Então, por que eu não posso adulterar? Então, uma possibilidade que eu quero propor aqui é o seguinte: se você adulterar, então o seu cônjuge vai sofrer, os seus pais irão sofrer, os pais do seu cônjuge irão sofrer, os seus filhos irão sofrer. Em contrapartida, a pessoa com quem você adulterou, o cônjuge dessa pessoa irá sofrer, os pais dessa pessoa e os pais do cônjuge dela irão sofrer, os filhos deles irão sofrer. Então é muita gente sofrendo para duas pessoas terem um prazer momentâneo. Daí uma possibilidade de você entender o motivo pelo qual não se deve adulterar. Quando você pega esses mandamentos todos assim e olha a partir desse viés, você vai descobrir então a proposta de Jesus lá no Sermão do Monte. Lá do capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12, são chamadas as bem-aventuranças, e bem-aventurado significa feliz. Então Jesus propõe para a gente ali no Sermão do Monte o caminho para que a gente venha ser feliz. É algo que ele quer e deseja para nós, para a nossa vida aqui nesse mundo. O que Deus sempre quis foi com que a gente viesse ser feliz. O propósito dele é que a gente venha ser feliz fazendo aquilo pelo qual nós fomos criados. Então a gente vai entender lá no Éden, lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2 e capítulo 3, qual que era a proposta de Deus para nós, homens, para o ser humano, e o que nós perdemos com isso. Porque Deus viu que tudo era muito bom, tudo desde o início, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou,
tudo era muito bom e havia um propósito por trás disso. Então, quando o homem peca, ali no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, então não há mais a harmonia. Então, quando as coisas saem daquela harmonia, vira um caos, que é a nossa realidade, então. Por quê? Porque aí nós somos cada um dirigido pelo seu próprio egoísmo, então nós não fazemos as coisas pensando nem num bem comum, muitas vezes, né? O nosso propósito sempre somos dirigidos a partir do nosso egoísmo. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor nos dando o Espírito Santo, para que a gente pudesse então entender o outro e ter um olhar compassivo para o outro, entender o que é amor, como Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 13, entendermos então o sentido da vida, o propósito da nossa existência, a vida fica um tanto quanto dura e pesada. E é para isso que eu quero caminhar então, e caminhei aqui essas palavras aqui de Eliú, para que a gente possa entender que quando a gente deixa de pecar, a gente não está fazendo nada para Deus, como está falando aqui no versículo 8, mas nós estamos fazendo para nós mesmos e para o nosso próximo. E lá, Mateus capítulo 25, né, na fala de Jesus ali, em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 34, Jesus vai falar então ali, né, que quando nós fizemos para alguém, nós fizemos para ele. Quando você deu água, quando você deu comida, quando você deu água, quando você deu roupa, para um dos pequeninos, você fez isso para ele. Por quê? Porque você está ajudando a cumprir um propósito. O propósito é que nós venhamos a amar uns aos outros, não é assim? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Que nós amemos uns aos outros, como João fala tantas vezes ali, né? Na primeira carta dele, mas também o evangelho dele, ali você vai perceber então sempre essa fala, que é essa fala voltada para o amor, o que faz com que a gente não venha querer pecar é justamente o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.